humano, né, para não ter essa questão do assédio, e de programas mesmo de saúde mental. Por quê? Agora, antes tinha, era mais genérico, agora já tem uma previsão de que tem vamos falar, uma presunção de que se a pessoa está trabalhando e ela a empresa não tem um programa de saúde mental para o trabalhador, tem uma presunção de que a empresa descumpriu essa norma, então ela tem que se defender e tem que demonstrar que ela fez algo nesse sentido. E aí acho que entra todo esse treinamento, assim, Paulo sabe que além de advogada, eu sou uma pessoa que se dedica a um trabalho voluntário para uma organização não governamental que trabalha com bem-estar em todos os aspectos, físico, mental e espiritual. E a gente dá treinamento, a gente dá cursos nas empresas, a gente dá curso nas escolas, sobre isso aí, num outro momento, se vocês quiserem falar, eu posso apresentar, que é o Instituto Visão Futuro, lá de Porangaba. Então, é isso, assim, legislação tem, agora as empresas estão mais preocupadas, é complexo, porque a gente, assim, também como advogado de empresa, a gente vê que, às vezes, a pessoa já chega na empresa adoecida, tem questões familiares, já desde a infância, que já tem um problema sério, assim, de saúde mental, e aí, quando chega na empresa, às vezes é onde aparece, né? Porque na família, estou defendendo um caso agora, por exemplo, que a pessoa está dizendo que adoeceu no trabalho, mas quando ela tinha alguma crise, entrava em contato com o marido dela, olha, não quero nem saber desse problema da mulher, já estou cansada dela, entendeu? Então, assim, é muito complexo, assim, acho que fica muito difícil reduzir isso ao trabalho, mas a gente sabe que o trabalho tem um peso grande, né, que é onde as pessoas ficam bastante tempo. Não sei se você concorda com isso, Paulo, no seu consultório, se você eu acho tem esse histórico aí da pessoa já trazer uma carga assim difícil de lidar, e aí quando ela entra no trabalho é um gatilho. sim, eu acho que tem situações, até no próprio, na própria caracterização, né, de uma situação decorrente do trabalho, já está previsto que o fato da pessoa ter uma doença prévia, né, é, é, não caracteriza que ela está adoecida por causa dessa doença prévia, entende? Que ela está ali, ela está sofrendo uma situação de pressão, né? E ela tem no histórico dela, por exemplo, uma depressão, às vezes até já fazia tratamento. Eu já tive casos assim, né, de paciente que já estava comigo há alguns anos, né, tinha sido tratado na depressão, estava bem, né, e entrou para trabalhar numa empresa, né? E ali o esquema de trabalho era de uma pressão muito grande, entende? E era um esquema que adoecia as pessoas, e essa pessoa, por ter uma vulnerabilidade, ela adoeceu, entende? Mas ela não adoeceu porque a depressão se reagudizou e se manifestou. Ela adoeceu, ela precisou entrar de licença, ficou mais de 6 meses parada, né, até conseguir se recuperar e voltar, né? Mas ela adoeceu por causa da pressão que ela sofreu lá, entende? Aí o fato dela ter tido uma depressão, né, e ser portadora de uma depressão, isso não é suficiente
para se dizer que, não, então não é a empresa que causou a doença, entende? Inclusive, esse caso dessa trabalhadora que eu citei anterior a esse, né, é, o supervisor lá, que é a pessoa que encarregado pela empresa de ficar fazendo pressão e, e pressionar a pessoa, ele me trouxe que ele faz exatamente isso. Ele diz, olha, é, você não está bem, é? Mas isso aí é você, né? Você sabe que você é uma pessoa problemática. Você sabe que você tem problema, né? Então, já sabendo, né? Muitas vezes, às vezes, né? Até orientado, às vezes, pelo advogado, para colocar essas falas para que a pessoa fique se sentindo culpada ou desista de entrar com ação, entende? Quando a pessoa entrou em crise, né, e não conseguiu, né, voltar, não conseguia nem olhar para a porta, chegava na porta da empresa e voltava, porque ela não conseguia entrar, né? Então, ela foi, ela levou o atestado, né, o afastamento, aí ele chamou ela para fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos. É isso que você quer, fazer um acordo, né? Como se ela tá como se ela estivesse simulando um quadro físico e mental, né? E ela tinha, além disso, diarreias, tinha úlceras, úlcera de estômago, úlcera de esôfago, né? É, vira uma coisa psicossomática, né? Porque a pessoa está sofrendo aquela pressão e aquelas humilhações e tudo, e ela está tendo que engolir aquilo, né? Então, parece que num processo psicossomático, o ato de engolir, né, está relacionado com o esôfago, né? Então, ela passou a ter úlceras de esôfago, úlceras de duodeno, né? Entende? E esse superior dela fazendo, né? Fazendo gozação, né? Você está querendo fazer um acordo, né? Você quer que a gente te demite e tal, né? Entende? Então, e ela não quero nada, É eu bem quero que você pegue esse complexo, né? atestado que eu preciso ir para casa, porque eu não estou aguentando mais, né? Então, eu entendo essa sua colocação, mas eu queria pontuar esse aspecto também, né? Oi? Queria Sim, falar, Gisela? sim, é, e assim, acho que as leis vão sendo implementadas, e, é claro, né, que as empresas vão se protegendo, né, vão criando formas de trazer mecanismos para comprovar que ela tentou de alguma forma, né. E hoje, assim como o burnout é vamos dizer assim, quando eu falei que é uma moda, né, o nome e tudo mais, é porque a gente vê muito disso, né, assim, de criar uma moda para depois descredibilizar, né, o processo. E do mesmo jeito que eu vejo que a resposta é muitas empresas hoje contratar aqueles programas massivos, né, de Gympass, ou Wellness, ou essas coisas de são pacotões, assim, eu estou dando suporte psicológico para as pessoas. Ela que não utilizou aquele benefício, sabe? Eu estou dando, estou dando o pacote da academia, né? Mas, tá vendo? A pessoa não usou, né? Então, é complexo, porque são muitos viés, né? E é lógico que
que tem as diferentes pessoas, né, dos dois lados, mas eu acho que eu ia falar uma coisa específica. Que a Verônica, que a Verônica falou, é que se preocupa mais em se defender e de demonstrar juridicamente como que vai ser a resposta, né, já pensando que vai se entrar na justiça, do que no dia a dia individualizar e humanizar os processos. Eu acho que falta muito disso, né, no dia a dia das relações de trabalho. Uhum. Lu, eu acho que aqui do grupo você comentou que você já passou por um burnout. Você queria compartilhar como foi com a gente, se tem sentido isso que a gente está falando, se foi feita alguma coisa por você, é só uma sugestão também, mas eu achei legal que você pontuou aquela hora, então se você quiser desenvolver também, acho que seria bacana a gente ver esse ponto de vista de quem já passou por isso. Ouvi. Teria como descompartilhar a tela para a gente poder ver os rostinhos? Sim. Pode deixar, Gi, aqui, ó. Acho que já foi, já. Aí. Será que a Lu tá ali ainda? Tá ali. Eu cheguei, Dr. Paulo, muito descompensada. Eu estava sofrendo, depois que eu fui entender, né? Eu estava sofrendo tudo, o burnout, eu acredito, né? E aí eu tive o episódio da minha mãe de falecer. Aí foi aonde eu entrei num problema total, que eu descompensei total. Aí que eu fui entender tudo que eu estava vivendo lá. Que até no meu braço, a administradora do hospital chegou a pegar. Aí que eu tava num processo tão grande que eu não estava percebendo. A gente trabalhava como enfermeira, o hospital é grande, e a gente trabalhava em duas, eu de manhã e ela à tarde. A gente respondia 24 horas era central de material. A gente respondia 24 horas pelo setor, entendeu? Quebrava o material, faltava alguma coisa, a pessoa ligava 2 horas da manhã na minha casa, tinha cirurgia no outro dia para começar às 7 horas da manhã para mim resolver o problema. Aí que eu fui ver que eu estava trabalhando tanto no automático que eu não estava percebendo. Eu não estava percebendo. E eu trabalhei nisso daí mais ou menos uns 8 anos desse jeito, sem perceber o que eu estava sofrendo. E aí eu comecei a ter sudorese, eu comecei a não andar mais de elevador. Eu entrava dentro do elevador, tinha pânico. E eu comecei eu comecei a hora que eu via a pessoa, que eu tinha muito contato com ela, eu chegava no meu setor, que ela me chamava, eu ia no banheiro, eu vomitava. E foi assim que eu fui percebendo. Mas aí, depois que eu percebi que eu estava sofrendo isso, né? Uhum. Mas aí eu já Acho tinha que eu acho dado que o Oi? ambiente hospital deve ser bem pesado, né? Deve ser um ambiente que acontece esse tipo de coisa com uma certa frequência, porque deve ser delegada muito serviço que vocês não têm que fazer, né? Foi muita pressão. A gente tinha muita pressão. A gente tinha que dar conta. A gente tinha que dar conta sem ter funcionário. A gente tinha que dar conta tanto da parte burocrática como a parte do pesado, entendeu? De tudo. E a gente não tinha funcionário. Eu posso te dizer o nome do hospital para você ter noção do tamanho do Não, hospital que é. Eu tinha 2 Não funcionários. precisa, não. inclusive, Eu não tenho problema né? nenhum. Não tem problema, porque a administradora nem tá lá mais.
Mas não tem problema. Ô, Lu, só fala a cidade. Só fala a cidade. É São José do Rio Preto, não tem Ah, sou problema. de Rio Preto também. E a Elaine também apareceu ali, ó. Carinhas novas também. Oi, eu Oi. só estou um pouco mais longe. Ô, Lu, mas eu acho que o ambiente hospitalar é bem complicado mesmo, de modo geral. Ainda bem que você conseguiu sua aposentadoria. Imagino que as coisas também, depois de um tratamento, estejam mais tranquilas, né? E é Eu bom a melhorei. utilização do termo por isso, né? Porque agora muita gente tem reconhecido que tem passado por um certo abuso em ambiente de trabalho. Eu passei eu acho- muito. Eu passei muito e eu sobrevivi. Uhum. Hoje, com o conhecimento que eu tenho e eu saber tudo que eu passei, toda a humilhação que eu passei, ela chamava a gente de burra, tudo. Não, era coisa assim que não dá para acreditar, mas eu sobrevivi. Mas, é igual eu falo, ficou sequelas, ficou trauma, sim. Que até hoje, quando eu entro lá, eu passo mal, né? Mas hoje, nesse conhecimento que eu tenho, se eu tivesse para passar por isso, eu não passava mais, não, de jeito nenhum. E eu acho que essa NR que a Verônica citou, que ela faz recomendações, né, para que os empregadores humanizem mais as coisas, né, e fazendo aí a ressalva que a Gisela trouxe também de que humanizar não é só fazer um contrato com uma instituição que vai cuidar